Intertemporada 2025. Caixinha de perguntas sem resposta da alimentação sustentável. Olha aí a maçã, freguesia, R$3 a bacia. Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa Intertemporada 2025, na qual estamos trazendo para vocês um pouquinho do que rolou no curso de verão do Sustentária 2025. Eu sou a Pamela de Cristine e hoje a nossa conversa vai abordar um conceito que a gente fala muito no Sustentária e, é claro, aqui também no Comida que Sustenta, são os sistemas alimentares. Como uma boa caixinha de perguntas, a gente não poderia deixar bem essa pergunta sem resposta. Então, estamos hoje com a professora Aline Martins de Carvalho, que é idealizadora e coordenadora do Sustentária, para explicar de forma simples e didática sobre esse conceito tão importante. E enquanto você ouve o episódio, vem checar as informações sobre o curso de verão 2026, que vai acontecer presencialmente na Faculdade de Saúde Pública da USP, entre os dias 2 a 6 de fevereiro. As inscrições já estão abertas, então fica com a gente até o final para saber mais informações. Que honra, Aline, estar com você aqui hoje para a gente conversar sobre a caixinha de perguntas sobre a alimentação sustentável sem resposta. Então, para começar esse papo de hoje, queria te perguntar, o que são os sistemas alimentares? Legal. É muito interessante, Jenny, muito obrigada pelo convite, a gente está aqui conversando hoje. E sistemas alimentares é algo que eu venho estudando há tempo, né, e que eu venho me debruçando tanto sobre o conceito de sistemas alimentares e também no contexto brasileiro. Então, quando a gente fala de sistemas alimentares, a gente vai pensar que é toda a conexão e a interdependência entre diversos fatores. Então, desde a produção dos alimentos, como esse alimento é processado, como ele é distribuído, como ele é consumido e como ele é descartado. Então, quando a gente vai definir sistemas, a gente fala que não é só essa cadeia, mas sim as inter-relações que existem durante todo esse processo. Então, não basta a gente só falar sobre essa cadeia, mas também que mudanças em alguma parte do sistema vão impactar todo esse sistema, que vão levar a desfechos, como, por exemplo, desfechos em saúde, desfechos na sociedade, desfechos no meio ambiente. Então, se eu modifico o sistema de produção majoritário de um país, isso pode levar a consumo alimentar diferente, que vai levar a desfechos em saúde diferentes, né? E também impactos ambientais diferentes. E já se eu mudo, por exemplo, se eu tenho um influencer em que ele vai falar, não, agora a gente tem que comer esse alimento. Isso vai impactar também a produção. Então, o sistema alimentar, ele não é só essa cadeia de produção, né? Ele vai falar, então, um pouco de todo esse contexto e essas interdependências, essas relações durante todo esse processo. Curioso você falar isso, né? Porque acho que é um tema que está bastante em voga, pensar sobre sistemas alimentares, mas muitas vezes as pessoas simplificam uma noção que ela, por si só, seria uma visão sistêmica, complexa. Como que você vê isso? O que você diria, por exemplo, que não são sistemas alimentares? É muito, muito bom. Acho que o nosso pensamento, ele é muito reducionista, né? Acho que é a forma em que a gente pensa. Até a Nadine já tratou isso um pouquinho sobre o que é esse sistema holístico, em que ele não vai pensar apenas em parte por exemplo, do alimento, em parte de um prato de alimento, mas sim no que aquilo representa, né? Como que aquele alimento chegou até o nosso prato. Acho que quando a gente se formou como nutricionista, a gente falava muito dos nutrientes que estavam naquele prato. Mas hoje a gente olhando um prato, a gente pode pensar muito além, né? Não que não seja importante, acho que é muito importante a gente pensar os nutrientes que aqueles alimentos contêm, para quem que é, mas de fato também quem produziu, da onde veio esse alimento, quem vai consumir, né? Existe algum descarte desses alimentos, como é que isso vai ser tratado? Então acho que a gente ter essa visão um pouco mais holística é fundamental para a gente pensar em sistemas alimentares. E aí quando você pergunta o que não são os sistemas alimentares, que muitas vezes depois de vários meses conversando com os alunos, né, sobre o que são os sistemas alimentares, muitas vezes a gente ainda vem com uma resposta reducionista, né, de que, é só a cadeia de produção, ou é só a forma em que a gente produz alimentos naquele país. E aí, acho que é muito além disso, né, então, essa simplificação acaba a gente caindo novamente em alguns pontos do sistema alimentar, que não deixam de ser importantes, mas se a gente não tiver métodos, técnicas e forçar o nosso
nosso pensamento para olhar isso de uma maneira mais integrada e que não adianta, principalmente, ações devem ser feitas em diversas partes do sistema e que esse sistema, por ser complexo, ele vai se resultar também de como o sistema ele sempre vai querer ficar em equilíbrio, né? O nosso corpo ele é um sistema também, a gente vai querer sempre ficar em equilíbrio, a nossa temperatura vai querer sempre ficar em equilíbrio, mas quando a gente olha só, então quando a gente tem ações em partes do sistema apenas, vão ter reflexões desse sistema para voltar a esse equilíbrio. Então não basta a gente falar, vamos atuar agora com agroecologia e ponto, e essa vai ser a ação que o governo, que aquele município vai fazer. A gente tem que fazer ações em várias partes desse sistema e ir acompanhando isso ao longo do tempo para ver essas adaptações de todas essas partes, como elas interagem, como esses agentes desses sistemas interagem e vão causar esses desfechos. Porque só assim a gente pode pensar em ter modificações que sejam consistentes e que não apenas uma ação não vai resolver o nosso problema. A gente tem sistemas alimentares que não são muito sustentáveis, né? Em que a gente vê hoje em dia que grande parte da população tem excesso de peso, a gente ainda tem desnutrição infantil, né, em grande parte do país, né, em diversas partes do país, mas também em diversas partes do mundo, e doenças crônicas, que são as que mais matam. Então, se a gente quer como nutricionista, como profissional de saúde, abarcar esses desfechos em saúde, não basta a gente só falar para as pessoas o que elas têm que comer, qual é o novo alimento da moda, né? Acho que a gente tem que olhar para tudo isso e como isso de forma sustentável a longo prazo vai oferecer uma comida saudável para essas pessoas e que também seja sustentável, que significa o quê? Que as próximas gerações, que os filhos e os netos possam também ter acesso a essa alimentação a longo prazo. Muito bacana você falar isso. Então, eu estou entendendo que muitas vezes as pessoas acham que estão tendo uma visão sistêmica, mas na verdade elas estão se concentrando em uma das esferas da dimensão do sistema alimentar e não necessariamente olhando para todo, né, esse emaranhado, essa teia de relações, que é isso sim que vai chamar o sistema alimentar, é isso? Exatamente, né? E aí, quando a gente fala até de sistemas alimentares sustentáveis, que é um dos debates que a gente tem bastante, a gente também não vai olhar como nutricionista apenas para esses desfechos em saúde, né? A gente vai olhar para questões ambientais, a gente vai olhar para questões sociais, questões econômicas, porque não adianta eu ter um sistema perfeito, que não cabe no bolso de ninguém, nem que a comida é cara, em que não é acessível. Então, como que ações podem ser, e isso é extremamente desafiador, né? De quais são as ações que a gente pode fazer no nível individual, no nível coletivo, né? De dentro da nossa casa, no nosso condomínio, institucional, né? Então, o que que a universidade pode fazer? O que que um restaurante pode fazer? O que que uma empresa pode fazer? E também políticas públicas. Que ações governamentais podem ser feitas e como isso tudo em conjunto vai modificar esse sistema e ele vai se adaptar para a gente produzir novos resultados, né? Recentemente, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre alimentação escolar e a gente estava olhando, por exemplo, que uma política pública, uma recomendação do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, que não permitia mais a introdução de alimentos ultraprocessados, né, de carnes ultraprocessadas. E a gente vê que, de fato, isso teve um resultado no tipo de alimento comprado pelos municípios. Então, como que algumas legislações são importantes, mas ao mesmo tempo, se eu não tenho isso, eu vou ter outros alimentos ali compondo esse prato, porque as pessoas precisam complementar, né, aquele prato. Então, o que que vai ser colocado no lugar? Então, acho que não basta a gente fazer uma ação e achar que ela vai ter um resultado maravilhoso, mas a gente pode ter consequências não intencionais também desse sistema, né? Todas as vezes que a gente tem uma ação, a gente faz uma ação da melhor maneira que a gente pode, mas muitas vezes a gente tem essas ações, esses resultados não intencionais. Então, a gente já pensar, quando a gente olha o sistema que tem esses agentes, que tem essas interações, pensar em consequências não intencionais, acho que é um grande desafio, mas pode ser um grande aliado para a gente tomar melhores decisões, né? Olhar no papel primeiro para depois, de fato, colocar em prática. Me parece que esses efeitos indiretos, justamente, né, essa abordagem sistêmica, ela dá conta, né? Porque você está tentando olhar para esse todo ao mesmo tempo, no lugar de, por exemplo, olhar a cadeia, olhar o aspecto da produção. E aí, às vezes, tem um efeito indireto, só que como você está olhando só para a produção, você não consegue ver esse efeito indireto na distribuição, no consumo, no descarte. Então, acho que manter esse framework, nesse enquadramento sistêmico, ele ajuda também a gente até olhar o que a gente não estava esperando.
Exatamente, né? Quais são os desfechos que a gente pode esperar a partir desse sistema todo. E aí, acho que, complementando, daí a importância da gente não estudar isso sozinho, né? E aí, até no Sustentário, a gente tem diversos profissionais de várias áreas para contribuir com esse debate. Porque a gente, como nutricionista, vai conseguir olhar muito mais a parte, talvez, do consumo alimentar. Mas outros profissionais vão poder abarcar e discutir com a gente bem melhor as questões de produção, de distribuição, de processamento, de impactos econômicos, ambientais. Então, acho que quando a gente faz isso também de forma integrada, ajuda o nosso pensamento, porque a gente não vai conseguir estudar tudo, né? Então, acho que ter essas outras pessoas na mesma mesa e discutir isso junto pode proporcionar algo mais rápido, né? E mais efetivo. Não que seja fácil trabalhar de forma interdisciplinar, mas pode ser mais efetivo para a gente chegar em resultados mais interessantes. Então, quer dizer que os sistemas alimentares não é um papo só da nutrição, por exemplo. Exatamente, eu acho que a gente tem que chamar diversas profissões aqui, e não só profissões, né, mas as pessoas que produzem os alimentos, que são impactadas por isso, todo mundo, acho que todo mundo come, então todo mundo deve discutir sistemas alimentares e novas formas da gente promover isso de forma mais saudável e sustentável. E conversando com a Inara, né, que a gente colaborou no livro sobre sistemas alimentares, a gente conversando sobre isso. O que são sistemas alimentares? Como a gente pode pensar de uma definição também que não seja só centrado nos humanos, né? Uhum. Então, isso também, né? A gente pensar nesses outros viventes aí que habitam esse sistema alimentar, né? Que sejam os animais, que sejam as plantas, que sejam o solo, o ar. Eu acho que isso também é uma visão sistêmica, não? Exatamente, né? Até a gente pode falar em saúde planetária, né? Porque a gente pensar não só, a gente como nutricionista pensa muito na saúde das pessoas, né? Mas se a gente não tiver um planeta, a gente não consegue ter a saúde das pessoas. Então pensar nisso, da gente ter um ambiente que seja saudável, que a gente tenha um ar que seja viável da gente conseguir respirar, da gente produzir alimentos. Então isso é muito essencial para que a gente possa ter a saúde das pessoas também, mas a gente não pode esquecer da saúde do resto, né, do planeta, dos outros animais, né, dos animais, das plantas que vivem aqui junto com a gente. Uau, foi muito bom te ouvir, Aline. Acho que fica aí, então, né, mais algumas perguntas que são difíceis de ser respondidas, mas fica o início, então, para entender não só o que são os sistemas alimentares, mas também o que não são os sistemas alimentares. Obrigada. Obrigada a você. E assim a gente encerra o segundo episódio da intertemporada, que tem como pano de fundo os principais aprendizados no curso de verão de Sustentária 2025. Mas não paramos por aqui. No próximo episódio, vamos conversar com outra pessoa muito conhecida e querida aqui no podcast, que é a socióloga Mariana Raziueta, que também coordena o grupo que produz o Comida que Sustenta. Ela vai trazer uma perspectiva interdisciplinar para pensar a transformação sobre os sistemas alimentares. Se você gostou, aproveita que as inscrições para o curso de verão Sustentária 2026 estão abertas. O tema deste ano é Alimentação, Sustentabilidade e Crise Climática, Escola Metodológica de Pesquisa e Extensão Universitária, o que já mostra que vamos navegar pelas diversas metodologias por trás de algumas das pesquisas de excelência desenvolvidas no Sustentária, que abordamos aqui também no podcast. As inscrições estão abertas até o dia 12 de dezembro. E se você perdeu algum episódio das nossas temporadas anteriores, não se preocupe. Eles estão todos disponíveis no site, no Spotify e também no YouTube. Então, pegue seus fones de ouvido e venha se deliciar com mais conteúdo. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques e a Mariana Raziueta. A apresentação foi minha, Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marques e Mariana Raziueta. A edição é de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Lúcia Santos Felipe e Laís Dias, com apoio da agência Mica. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.